poderoso. Se nasceram todos simples e ignorantes, todos foram às escolas, onde os ensinamentos são os mesmos, idênticas às necessidades. Mesmo que as modalidades de aprendizagem sejam diversas, no fim, a soma destes trabalhos, dores e sacrifícios de esforços individuais são para a aquisição dos poderes é a mesma, em busca das trilhas de libertação dos seus valores morais e espirituais. No princípio, recebemos de mãos generosas o apoio correspondente às nossas necessidades, que, quando adultos, passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda, como compensação pelo que recebemos. Essa é a lei. Nada fica sem resposta na vida. Tudo que existe toma forma, perde a forma e torna a tomar corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação nos favorece ao crescimento espiritual mais rápido, ou seja, estamos passando no débito, amém. Somos, por assim dizer, agredidos pela matéria e dessa agressão acordamos cada vez mais para o amor, especulando em todos os sentidos para a aquisição de sabedoria. Bendita seja a reencarnação que nos aprimora, que nos eleva a entender que a morte não existe. Muito legal. E antes de passar para 133, eu vou botar esse vídeo, vou passar 10 minutinhos, o vídeo tem 1 hora e pouco, gostaria que vocês vissem tudo numa grande oportunidade. O nome desse médico, ele é neurocientista, tá? Ele é pós-doc pela USP, e ele é Cláudio Sérgio, está escrito lá, não sei o nome dele inteiro. Ele fala muito sobre a mediunidade pineal pela forma neurocientífica, mas ele abarca todo o sentido espiritual da encarnação na medicina dele. É uma coisa muito linda de se observar de um médico. E aí ele vai dizer por que que nós estamos encarnados nos 10 minutos antes, e que a gente leva a vida, como ele fala no vídeo, do avesso, ou seja, a gente está no sentido real, material, quando a gente devia estar no sentido espiritual, experienciando aqui. Mas aí eu vou deixar vocês verem. Depois a gente volta a 133. Ah, fechou, peraí. Aqui está ele. Fé e Cura, Sérgio Felipe de Oliveira. Depois assistam tudo, se puderem, tá? Vê se estão ouvindo. Vou passar só os 10 minutos Ele é muito bom. É uma alegria estar aqui nessa casa. Nós que fizemos um pacto de amizade eterna, numa vida de realizações em que nós vamos somar. Hoje, o tema da palestra é sobre fé e cura, ancorado na sabedoria de Jesus. E eu escolhi esse tema, fé e cura, porque as demandas de sofrimento na área de saúde, elas são muito expressivas. Uma vez eu atendi uma paciente, que foi a primeira paciente que eu atendi depois que me formei em medicina. Eu estou formado em medicina já faz 30 anos. E essa paciente era uma senhora que chegou ao consultório com uma sacola da feira. Não sei se aqui feira é a mesma coisa que feira no Brasil. Porque na rua do consultório, eu trabalhava numa clínica, eu era funcionário de uma clínica, funcionário médico. E na rua
tinha a feira pública que ocupa a rua, não é? Então ela entrou no consultório, essa senhora, não foi exatamente que tinha uma consulta programada, é que ela viu a porta aberta. Ela viu a porta aberta, entrou assim, logo me viu sentado à mesa, enfim. E eu disse a ela, a senhora pode entrar. Ela sentou-se, pôs a sacola da feira do lado, arfou, não é? E me falou o seguinte, eu quero que vocês me desculpem os termos que eu vou usar, porque foi o que ela falou que eu tenho que dizer, não é? Ela sentou assim e falou, doutor, a vida é uma merda. Eu falei, puxa, que interessante. Quantos anos a senhora tem? Ela tinha 86 anos. Eu tinha 22. E eu disse a ela, puxa, a senhora com 86 está me dando essa notícia, a senhora sabe que eu tenho 22 anos, não é? Ela falou, doutor, eu vou explicar para o senhor. Quando eu era criança, eu sofria e dizia o seguinte, você vai arranjar um namoradinho e vai ficar bem quando ficar mais velha. Eu arranjei um namoradinho, sofri, doutor. Dizia assim, quando casar melhora. Aí eu me casei, doutor, não foi fácil, viu? Diz assim, se tiver um filho, melhora o casamento. Aí eu tive filho, doutor. O senhor imagina o que eu sofri de preocupação, quanta coisa, não é? Diz assim, o seu filho vai ficar mais velho, vai se casar, vai ficar tudo bem, não é? Aí ficamos eu e meu marido. Aí começou a próstata dele. Aí começou a minha osteoporose. Aí comecei a ter dor nos ossos, doutor, não é? Quer dizer, não tem escapatória. Então, na verdade, existe uma demanda hoje muito grande nessa área de saúde, porque a medicina que trata exclusivamente do corpo e olhar a vida estritamente do ponto de vista material, a vida não tem sentido. É difícil. Nós temos que enxergar alguma coisa. Por exemplo, uma senhora, avó, estava fazendo um bordado. E nos pés dela estava sentado um netinho pequeno, brincando. E ele olha para cima e vê o bordado da avó e diz, vó, mas esse bordado está muito feio. Aí ela disse o seguinte, não, mas você está olhando do lado do avesso. O lado correto é esse. Aí aparece um belo bordado que ela estava fazendo. Então, nós olhamos a vida pelo lado do avesso. E, sem enxergar essa outra dimensão espiritual, nós não encontramos a coerência, não encontramos o bordado divino, vamos dizer assim. Então, a espiritualidade, o contínuo da vida, os sentimentos que nos levam a alcançar a espiritualidade, que são os sentimentos aliados ao amor, ao perdão, à paz interior, à calma, à humildade, esses sentimentos e o conhecimento do contínuo da vida nos leva a enxergar as ocorrências do sofrimento como uma costura do divino com o propósito de aperfeiçoar a nossa alma, desenvolver em nós a capacidade de viver. Então, quaisquer problemas que nos apareçam, sejam doenças, sejam pessoas difíceis no nosso caminho, sejam situações financeiras,
sejam desordens ligadas à psicologia, à psiquiatria, como as depressões, as ansiedades, as crises de pânico, essas coisas todas, nada disso vem para nos derrubar, mas vem para fortalecimento das fibras da alma. E aí nós temos uma primeira questão. Quando Jesus, na sua peregrinação de grande mestre, ele é tocado em suas vestes pela mulher hemorrágica, ela tinha sangramento uterino, uma metrorragia. Ela toca as vestes de Jesus porque, vendo-o ali na multidão, ela deseja alcançá-lo, de sorte que houve uma sintonia de energia. Ela entendeu a mensagem do Cristo. E, alcançando-o, tocou as suas vestes e ela parou de sangrar. Bom, ela logo se apercebeu disso. E Jesus, olhando para ela, ela disse a ele: tu me curastes. E ele disse: não, eu não te curei. A tua fé te curou. Nesse momento, Jesus entrega para a humanidade um grande poder. Porque ele explica um caminho, que é o caminho da cura. A tua fé te cura. E aí nós nos perguntamos: é possível aprender a ter fé? É possível desenvolver a fé? Ou a fé já nasce com a pessoa, ou nasce ou não nasce? Será que é possível nós desenvolvermos a fé? Então, o objetivo da fala de hoje é exatamente tentar entender o que é a fé, para que nós possamos agregar essa ferramenta para a nossa cura, para a cura de nossos problemas. Bom, então, primeira questão, nós vamos fazer o seguinte. Bom, vou dar uma paradinha, a parte que já era interessante ele falou. Então, tem muito a ver com o que a gente está lendo, né? Vou trocar aqui, peraí, de volta para o texto. Ou seja, sobre a nossa parte, na nossa caminhada, sobre a nossa cura interior, sobre a nossa lapidação. Depois eu convido vocês a ver o vídeo todo. Agora, alguma coisa, Carla? Posso ir para 133? Pode ir tranquilo. Tá Então tá. perfeito. Eu tenho uns. Eu anotei algumas coisas ali sobre a questão da encarnação, né? Por exemplo, a gente fala muito em vicissitudes, né? E cada um de nós, mesmo que não perceba, ele tem suas vicissitudes. Todos os empregos, os trabalhos têm suas vicissitudes. Por exemplo, se eu trabalho muito de pé, eu poderei desenvolver varizes no meu corpo, que seria uma vicissitude. Então, ou aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, um dentista que trabalha muito agachado, ele pode ter problemas futuros na coluna cervical. Então, cada atividade nossa, ela vai ter um resquício. Esses resquícios são as vicissitudes, né? Que nos preparam sempre para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é a nossa perfeição relativa, né? Mas pode seguir, ó, senão a gente vai perder bastante tempo. Não se perder tempo, né?
mas eu digo vai passar Não, muito, sempre ganhar. né? É, Então, vamos lá. 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns sem penas e sem trabalhos. Por isso, não, e por conseguinte, sem mérito. Ou seja, todos passaram, como aí você está falando, pelas vicissitudes. E aí, o nosso trabalho de lapidação foi o que o doutor falou lá, é olhar sem olhar do avesso, né? Sem ficar, ai, mas eu tenho isso. Ai, mas meu braço tem tendinite. Ai, mas a gente olhar para além do processo que está aqui, né? Comentário de Miramês. Se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? São os caminhos determinados por Deus, a serem trilhados por tudo que Ele mesmo criou. Querer saber o porquê da decisão divina é perda de tempo. O que o Senhor fez é o mais acertado, e Ele não pede nem precisa da opinião de ninguém por ser Deus. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las, porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. E obediência não é, acho que naquele sentido que a gente muito tem na consciência superficial de obediência, como uma criancinha pequena em obedecer, mas de compreender que só há um caminho. Ou seja, se eu compreendo e tenho essa lucidez, eu estarei bem comigo, porque eu sei que aquele é o único e o melhor caminho a ser seguido, porque as leis são imutáveis. Mais uma vez, repetimos: todos foram criados simples e ignorantes e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprenderemos as lições da vida. Como não despertaremos do sono da ignorância? Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós. E quem não aceita a filosofia do labor, Pai João fala muito isso para a gente, encantado labor. Quem não aceita e não acaricia, entende que labor, na verdade, não é algo árduo, mas algo que vai me florescer em todos os seus aspectos, não pode viver bem com sua consciência, instrumento divino pelo qual Deus nos fala. Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado, vive como a senhora que ele disse lá no início do vídeo. Até compreender que fomos criados pelo amor, para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e multiplica suas dificuldades. Procuremos entender o entendimento universal. É a melhor escola do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se exercita no bem, capacita-se a identificar a bondade nas coisas simples da natureza. Quem ajuda os que sofrem, sente-se bastante forte para suportar o peso da própria necessidade. Quem ama, sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui. Se a justiça dos céus não falha,
Nada que as suas leis anunciarem pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. Os espíritos devem se esforçar em tudo que lhe diz respeito ao seu crescimento espiritual. O mérito está nisso, de cada um fazer o que lhe cabe, sem esquecer a humildade no que aprende e no que pode ensinar aos outros, porque conhecimento retido é desperdício, como a gente fala muito. Sem esquecer, quando se depara com grandes sofrimentos, eles são o prenúncio de um breve restabelecimento, ou seja, a crise é o sinalizador que a gente está no lugar errado, está fora do caminho de Deus. As provações são naturais em todo mundo. Se por acaso Deus tirasse todas as dores que tendem os homens, a humanidade voltaria às cavernas dentro de pouco tempo, porque não temos sabedoria para isso. Não pode existir plena felicidade dado ao mau uso do que o homem poderia fazer dos recursos que Deus lhe emprestou. Ou seja, nós usamos mal os recursos de Deus. A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. O Cristo abriu as portas para o entendimento da sorte de educar as criaturas, e a elas educadas poderão usar todos os valores e todas as forças por saberem como devem ser usadas. A reencarnação é o melhor caminho para nos instituir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Aí tem um apêndice que é o 133A. Quer comentar alguma coisa, Carla, ou você caiu? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Não, é que caiu aqui, tinha Ah, falado tá. luz, e aí eu vou tentar entrar novamente aqui pelo notebook, mas enquanto isso, vocês vão comentando aí que eu vou tentar Tá. entrar aqui, porque pelo celular eu estou meio atrapalhada aqui com Então esse tá, coisa. vou no 133A. Tá. Apêndice 136A. Mas então, de que serve os espíritos seguirem o caminho do bem se isso não isenta das penas da vida corporal? Que é o tema lá do doutor. Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Por quê? Aí vamos usar esse teu exemplo maravilhoso ali que tu falou. Eu fico de pé, eu posso ter tendência a ter varize. Eu posso ter tendência a ter varize, mas se eu entendo que meu espírito mora numa casa que é meu corpo, e eu entendo que ela é suscetível a varize, e aí eu bebo mais água, eu suspendo meu pé, eu faço atividade física, eu estou na sabedoria diminuindo as chances dessa incidência. Pode vir a acontecer? Pode, as vicissitudes, como tu falou. Mas olha a maneira com que eu lido com elas, né? São os O percalços. Essa é que é segredo, a... o segredo é esse, é como a gente lida com elas. Isso aí. Né? Vamos lá. Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as... Esse é um Fala. exemplo, o exemplo que a Jaque deu, lembra aquela passagem, Jaque, que ele estava indo por uma estrada de chão, lembra? Ah, eu não lembro bem, André, como é que Que tu é? comentou, que tu Na comentou aula passada? na aula passada que daí a pessoa estava reclamando Da lama.
por tá passando pela lama. E o carro atolou e ele ficou Ah, sim. reclamando do barro, da lama, Ah, o e não, texto É a não prece de lembrou de aventura. agradecer, É. exatamente. Isso. Uhum. A, a Rayane terminou aqui Queria o Não. progresso, queria o asfalto, Tá. e aí a lama estava impedindo ele de seguir De adiante, seguir usando o adiante. carro, enfim. E ele não Dava mais lembrava de atenção às agradecer. coisas materiais e às criações da matéria do que às criações divinas, esquecendo que a Ah, e lama ele, provinha todo o sustento para a vida Isso aí. exatamente. corpórea dele. É. Lembrei, obrigada. Depois que tu terminar, Rayane, aí eu faço um comentário ali, tá? Tá, eu vou terminar só esse aqui, esse finalzinho, e Não você tem fala já, ó. pressa. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Fala agora. Pronto. É que, claro, né? A gente tá envolvida no trabalho e de repente dá essa queda de luz assim, a gente tenta voltar e perde até o É ruim. raciocínio. Desculpe. Eu lembrando aqui, né? Quando ele fala nessa 136, e a Rayane comentou a questão da obediência, porque que não é aquele sentido da obediência de uma criança, né, que obedece, que tem medo, às vezes, que segue aquilo como bem diz, se não fizer, olha, se não for obediente, vou te botar de castigo. É exatamente assim, não é essa obediência. O espírito, quanto mais evoluído, quanto mais ele compreende a necessidade do seu dever, ele Uhum. cada vez mais ele obedece porque ele tem consciência dessa necessidade, não porque é imposto a ele através de uma autoridade que vai cobrar ou que vai punir. É porque ele simplesmente sabe que as coisas funcionam assim. Então, é olhar não pelo lado do avesso. E quando nós olhamos pelo lado do avesso, nós temos aquela ideia do cansaço, nós temos a ideia da imposição, da insatisfação, da frustração, nós temos a ideia de que nós caminhamos, caminhamos, caminhamos e não saímos do mesmo lugar, não é assim que a gente sente às vezes? Quando um problema persiste, persiste, aquilo não passa e entra ano e sai ano, e a gente parece que está sempre ali, se diz no ditado popular, né? Tô dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque nós estamos olhando pelo avesso. Se nós olharmos para aquela situação e pensarmos assim, ok, não tem como ser diferente. O que eu posso aproveitar desse ensinamento? O que este ensinamento, este instrumento, através do problema ou da dificuldade, está querendo me ensinar? Porque nós temos essa dificuldade, né, de olhar para os instrumentos que Deus disponibiliza para nós como uma oportunidade de vencermos a nós mesmos, de trabalharmos as nossas vicissitudes, de compreendermos que elas chegam, não é para formar um calo no nosso pé e a gente se acostumar. Eu já me acostumei com esse calo. Eu já me acostumei com essa variz que apareceu na perna. Eu já me acostumei com a dor que eu tô aqui nas minhas costas, já nem ligo mais. Opa, mas não é bem assim. O que este calo, o que essa dor, o que essa variz, o que essa lama no meio do caminho, sempre eu tenho que passar por ali, meu carro novo, ou eu a pé, vou me atolar para chegar no serviço, vou perder o ônibus, vou ter que desviar. Por que eu passo sempre por essa tribulação? Alguma coisa está aí, às Que vezes eu não aprendi. explícita, e eu não observo. Às vezes é o simples fato de que eu não aprendi a agradecer tudo o resto que eu tenho de bom.
e só reclamo daquilo que aparentemente é o que me insatisfaz, que me dá problema, que me traz dor de cabeça, que me incomoda. Eu quero continuar passando por aquela rua, então eu acho que alguém tem que calçar e tirar aquela lama do meu caminho. Eu não paro para pensar, nossa, mas eu tenho 2 pernas extremamente saudáveis, eu posso dar a volta na quadra. Não, né? A minha teimosia não me deixa observar que eu tenho outros caminhos, outras oportunidades. Eu tenho uma dificuldade que não me permite fazer determinada tarefa. Ah, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Mas espera aí um pouquinho, eu tenho outras virtudes comigo que Deus me deu, que eu posso realizar tantas outras coisas. Eu tenho que querer exatamente aquela que faz de mim uma pessoa ranzinza, que reclama, que ninguém quer por perto, porque eu só observo o lado do avesso. Então, quando nós olhamos para o nosso processo reencarnatório e nós não temos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a visão da vida futura, realmente a gente olha e diz assim, aonde está essa justiça divina? Não é verdade? Então, quando nós muitas vezes dissemos assim, e não existe bala perdida, as pessoas se chocam, né? Porque realmente choca, né? Nós não gostamos de ver alguém, uma criança, por exemplo, que está dormindo no seu berço e, de repente, lá numa guerra, no meio da rua, Verdade. uma bala alcança aquela criança que está dormindo, que aparentemente não tem nada a ver com aquilo, né? Então, a lei da reencarnação vem nos mostrar isso. Então, quando ele diz que de que serve aos espíritos seguir o bom caminho, o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. E aí nós trazemos sempre o exemplo muito próximo de nós, que não, obviamente não é Jesus, porque assim como a Jaque comentou no trabalho dela, Jesus não veio a este mundo para sofrer, não. Ele sofreu, mas não era reencarnatório, não era evolutivo no processo dele, não era kármico, né? Agora, por exemplo, Chico Xavier, o que tinha Chico Xavier a espiar ou a provar? Ainda tinha algumas coisas. Era um espírito evoluído? É, um espírito extremamente evoluído. Mas vamos lembrar que até ele chegar a Chico Xavier, ele passou por todos esses processos. Aquelas encarnações. Então, conta, né, os amigos que estiveram com ele, que ele traz um relato que ainda em Capela, ele junto a Bezerra de Menezes, foi um dos responsáveis por uma guerra nuclear. Então, vejam que ele reencarna e passa por vários processos reencarnatórios na Terra, sofrendo em quase todos os seus processos reencarnatórios. Dificuldades financeiras, dificuldades para colocar em prática sua crença. Chega Sendo a Kardec perseguido. sendo perseguido, exatamente. Né? Então, quando ele vem, quando Chico Xavier, o que ele traz ali? Ainda havia, como Kardec, Chico, nas suas reencarnações, como Kardec, Chico Xavier, um resgate coletivo a cumprir, que era trazer este bem à sociedade, mas ainda mostrando necessidade de fisicamente ir eliminando para chegar ao fim mais depressa. Então, Kardec teve problemas de saúde. Para quem não sabe, Kardec também teve problema no olho. Teve um problema de visão também, assim como Chico Xavier. Né? Chico Xavier teve todos os problemas, como nós já citamos aqui, o problema de visão, cálculo renal, hérnia, problema de coluna, problema de bursite, problema de artrite, problema de artrose, angina. Ei, nem sei, coitado, ele veio com a lista toda, né? Mas ele precisava disso, sim, ele precisava.
né? Primeiro, para não se deixar tomar, obviamente, por orgulho, para vaidade, para mostrar que as dificuldades não nos impede de nós cumprirmos com aquilo no qual nós somos solicitados por Jesus. O trabalho no bem, o caminho do bem, nos aproxima cada vez mais da nossa evolução. Chegamos mais depressa ao fim. E quando daqui partimos, todas essas doenças é uma forma de depurar, né? O expurgo. Fica tudo aqui. E chegamos do outro lado da vida bem mais leves, tranquilos, né? Satisfeitos, felizes, porque cumprimos com o nosso objetivo. Com resignação, que é o principal. Porque bem-aventurados os aflitos, nós temos que entender que nem todo aflito é bem-aventurado. Se nós reclamamos, como a história que a Jaque contou da lama, daquele que só olhou a impossibilidade da lama, se nós só reclamamos das vicissitudes, temos dúvidas que não seremos bem-aventurados. Então, todas as dificuldades, todas as imperfeições que nós encontramos em cada processo reencarnatório são instrumentos para despertar em nós a nossa aproximação com Deus. Às vezes é exatamente isso, às vezes está tudo muito bem e de repente a gente pensa assim, nossa, mas o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu estava fazendo tudo tão certinho, o que eu fiz para merecer esse prejuízo, digamos assim, nos meus negócios? Para ter passado por esse desfalque, ter sido enganado por um sócio, o que eu fiz para isso? É Deus dizendo para nós assim, tu não fez nada, mas também te afastasse de mim, então volta, né? Volta para mim. Esquece um pouquinho as coisas materiais e volta, eu estou te dando a oportunidade, porque é na dor, né, que a gente se aproxima dele, é na perda que a gente se aproxima dele. Então, às vezes, é um instrumento, é uma forma de Deus mostrar para nós assim, olha, volta para mim. Eu continuo aqui, eu não te abandonei. A dificuldade chegou, mas eu continuo aqui, então volta para mim. Muda o visual, né? Repagina aí o teu negócio, a administração dos teus bens e vê se não dá aí para dar uma, uma ter uma ação solidária, né? Junto àqueles que estão precisando um pouquinho mais que tu. Acumula menos o supérfluo e compartilha aqueles para adquirir o pão nosso. Muito bem, nós não enxergamos eternos aqui nessa existência, como achamos que a beleza física é eterna. Lutamos em torno de nos mantermos jovens, né? Queremos essa juventude eterna e não nos damos conta que isso é o lado do avesso. O lado direito é o espírito, que quando chega do outro lado da vida, ele toma a forma que ele quer, mais alto, mais baixo, mais jovem, mais gordo, mais loiro, mais moreno. Então, se a gente entendesse isso, nós íamos olhar exatamente como a Rayane falou, o bordado divino teria um brilho diferente para nós. Muito, muito bom o vídeo, o início da fala dele, e a importância de nós olharmos para a nossa reencarnação pelo lado direito, e não mais pelo lado do avesso. Gostei disso. Vou muito adotar. legal, né? Ele é um neurocientista e se Isso, vocês puderem seguir ele faz todo um estudo da mediunidade sobre a pineal. A tese de pós-doc dele é sobre pineal e ele trabalha sobre os efeitos mediúnicos no cérebro. Quem desdobra, quem faz psicografia, ele tira chapa, faz ressonância, acompanha todos os pacientes e É a mostra parte da toda ciência, né, da medicina. fisiológica, É muito exatamente, é legal. muito lindo, É exatamente. quando às vezes as pessoas também querem comparar, quando a gente fala em Chico Xavier, as pessoas dizem assim, ah, mas o Chico era diferente. Sim, o Chico era diferente.
Mas ele tinha limitações, como todos nós temos, e ele nunca reclamou. Porque a mediunidade, nós temos que entender, nós não somos missionários, Não. né? Nós que exercitamos a mediunidade é porque nós nos comprometemos, tamanha a nossa dívida. E nós reconhecemos isso e nos colocamos à disposição desse trabalho. Então, a mediunidade para nós é diferente, né? Da mediunidade em Chico Xavier, que era um mediunato, né? Era um A nossa, mandato de amor. a A nossa nossa, mediunidade é uma proposta à nossa obediência, né? A dizer, não, exatamente, eu vou né? seguir, estou começando a entender, Exatamente. peraí. Exatamente, por aí. No caso dele, era um mandato mediúnico. A nossa, Uhum. não, né? Um mandato mediúnico, um mandato de amor. Era a missão mesmo. É importante a gente frisar, né, que, mas como é que eu vou conseguir ter essa sabedoria, enfim. É importante a gente lembrar que sempre que a gente está em harmonia, e se a gente prestar um pouquinho atenção, a gente consegue ouvir, sentir as intuições que o plano maior tem para a gente, né? Uhum. É difícil no dia a dia, assim, como é tudo muito mais por instinto que a gente age, né? E não deveria ser, mas sempre vai ter, sempre que a gente ligar, se a gente ligar o botãozinho ali da nossa consciência com a consciência superior, a gente vai ter alguma informação, né? Lamentavelmente, demora muito tempo para a gente querer essa conexão, né? Se a gente quisesse desde o início da nossa existência essa conexão, muita coisa a gente ia entender, não que deixasse de passar pelas necessidades aí da vida, as vicissitudes, as provas que a gente tem que passar, não, mas o entendimento seria Outro, diferente. exatamente. Seria outro. Muito bom. Até passamos aqui do nosso horário entre quedas e tombos e Aí ficou o conseguimos concluir. comentário e ficou, acho que é só o comentário do Miramês sobre essa. Pode E ler, não aí, tem problema. pode ler para fechar? Então tá. Eu acho que pode, não. Por mim Então não tem tá. Vou ler problema. rapidinho para Alguém a tem gente. horário? A Jaque tem que trabalhar agora? Não. Não? Então Então tá. acho que vale a pena Vamos ler. lá. Então tá. Se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo que ele criou. Querer saber o porquê da decisão divina é perda do tempo. Ah, acho que eu já li isso, peraí. Não, é aqui, ó. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las, porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma por atender à vontade soberana, ou seja, aquela coisa da obediência por vontade, como a gente estava falando agora. Mais uma vez, repetimos: todos foram criados simples e ignorantes e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprenderemos as lições da vida. Como não despertaremos do sono da ignorância? Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. Quem não. Não, cadê? O Senhor criou o trabalho para todos nós e quem não aceita a filosofia do labor em todos. Acho que eu estou repetindo. Eu acho que eu já li isso. Quem não atende à necessidade de amar a um Deus e ao próximo vive atribulado, até compreender que fomos criados pelo amor e para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão sofre as consequências do ódio e multiplica as suas dificuldades. Procuremos então entender o entendimento universal, que é a melhor escola do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem exercita-se no bem capacita-se para identificar a bondade nas coisas simples da natureza.
Quem ajuda os que sofrem sente-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Quem ama sente-se amado por satisfazer com amor o que distribui. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciem pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. Os espíritos devem se esforçar em tudo que lhe diz respeito ao crescimento espiritual. O mérito está nisso, em tudo, de cada um fazer o melhor que cabe, sem esquecer a humildade no que aprende, no que pode ensinar aos outros, sem esquecer de quando se depara com grandes sofrimentos. Eles são o prenúncio de um breve restabelecimento. As provações são naturais de todo mundo. Se por acaso Deus tirasse todas as dores da terra, como pretendem os homens, e se tivesse o mundo em suas mãos, a humanidade voltaria às cavernas dentro de pouco tempo. Na fase evolutiva em que se encontraria, a coletividade não poderia existir em plena felicidade, dando ao mau uso que o homem poderia fazer dos recursos que lhe emprestou. A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. O Cristo abriu as portas para o entendimento da sorte, a educar as criaturas, a elas educadas, que poderão usar a todos os valores e todas as forças, por saberem como devem usar. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir, educar de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Aí lembrei agora que essa semana a Jaque sempre fala disso, que o seu Pena uma vez falou para nós que o câncer era uma bênção, e a gente, na primeira, ficou, ela já comentou isso aqui, né, com a gente, e a gente ficou, assim, muito chocado da primeira vez, depois a gente foi entendendo o que ele queria dizer com cura, né? E aí, essa semana, eu estava conversando com uma moça que faz terapia comigo, e ela teve um câncer em vários lugares, e agora o último venceu, e ela disse assim, sem saber nada, ela disse: esse câncer, esse último, me curou. E aquilo me caiu, porque eu falei: meu Deus, olha ela aí entendendo a mensagem. Ela disse: se eu não tivesse passado por esse câncer, né, da forma que ela passou, ela disse: eu não tinha compreendido nada. Eu achei aquilo tão bonito, porque a doença dela levou ela para a cura. Exato. Mudou os Muito valores, né? legal, muito legal. Aham. E quem fecha para nós? Eu faço a prece final. Então vai. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos aos outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos facilita apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriquecestes a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita concórdia, hoje e para sempre. Chico Xavier, Reflexões para Todos. Então, com Que essa assim seja.
com essa prece, né, queremos agradecer por mais esse momento que nós passamos todos juntos, e que possamos ter muita luz, muita paz nos nossos dias do porvir.